Juliana Oliveira cada vez se afundando mais. E aqui, esse é o vídeo do resumo. Esse é um resumão sobre todo o caso. Pra você que não quer acompanhar todo o caso, que é enorme, eu vou dar uma boa resumida aqui, tanto dos vídeos quanto dos áudios. Eu vou deixar esse formato aqui bem completo e bem resumido. Então, por favor, já vai se inscrevendo no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Esses dias o YouTube tirou um vídeo meu do ar, eu tô tentando fazer voltar. Ele tirou por violação, porque eu coloquei um vídeo do caso, aquele caso da professora e do autista. Então eu vou tentar fazer esse vídeo voltar, mas se não voltar é porque eu usei o vídeo da situação que aconteceu ali, mas eu borrei, mas mesmo assim o YouTube não gostou, então eu tô tentando fazer voltar. Mas se você der muito apoio pra esse vídeo, já vai me ajudar demais, e vamos pro resumo. Tudo começou em 2013, quando a Juliana ainda tava no Agora é Tarde, com o Danilo Gentili. O convidado da vez era o Otávio Mesquita, ele foi fazer um especial de aniversário dele. Depois a gente vai saber mais detalhes sobre isso, mas por enquanto é isso que aconteceu. O Otávio Mesquita chegou na entrada dele pro programa do Danilo Gentili e ele desceu do programa vestido de Batman por uma corda do teto até a parte do sofá ali. A Juliana e o Danilo foram tentar ajudar ele a parar de girar, porque ele tava girando, porque ele tava pendurado numa corda com uma capa, tava toda uma confusão. A Juliana e o Danilo foram segurar ele pra ele parar de girar e soltar a corda pra ele poder ficar normal e sentar no sofá. Nesse momento, o Otávio já começou a passar a mão em várias coisas. Ele começou a fazer assim, ele tocou nas partes íntimas da Juliana e do Danilo. Teve um momento que ele até acabou machucando o Danilo, porque ele pegou e deu um tapa ali na região íntima dele. Dá pra ver claramente que a Juliana não gostou, que ela se sentiu desconfortável, ela deu uns tapas nele ali e saiu, e foi isso, é isso que aconteceu. Essa é a situação. Mas, um ano antes dessa situação acontecer, a Juliana gravou um vídeo com o Otávio Mesquita no Clube das Mulheres, onde ela tava se jogando pra cima do Otávio Mesquita, dando beijos nele, ele falando não, e ela tava ali passando a mão no corpo dele, tentando ter um momento mais íntimo com ele. Claro, tudo montado, porque TV, tudo é montado, todos os momentos são falsos, mas mesmo assim aconteceu. Então a gente tem esses dois detalhes. A Juliana, um ano antes, estava fazendo uma brincadeira mais íntima com o Otávio Mesquita, e nessa ocasião, um ano depois, o Otávio Mesquita fez uma brincadeira mais íntima com a Juliana. Partimos para esse ano, e a gente soube esse ano que a Juliana acusou o Otávio Mesquita de estupro por causa daquela situação que aconteceu, que eu acabei de narrar, que ele começou a passar a mão nela e no Danilo. Ela acusou ele de estupro, não em forma de entrevista. Ela fez uma denúncia e abriu um processo contra ele. O Otávio Mesquita, muito abalado, falou que era só uma brincadeira e que as coisas não passavam de uma brincadeira aceita naquela época. Muita gente ficou sabendo do caso, muita gente ficou comentando sobre o caso e achou muito estranho porque ela já não estava mais trabalhando no The Noite. Ela já tinha saído do The Noite. Então ela ficou recebendo bastante ataques nas redes sociais porque uma denúncia de estupro por um momento que foi gravado e tá no ar, tanto na TV tava no ar, quanto no YouTube, é uma coisa um pouco esquisita. As pessoas não entenderam porque ela classificou como estupro. Muita gente tava chamando ela de oportunista e falando que ela estava tentando ganhar um dinheiro depois de ter saído do The Noite. A Juliana, então, grava o seu primeiro vídeo falando sobre o caso. Ela falou que estava muito abalada e que na situação ela percebeu que aconteceu o fato em 2020, quando aconteceu a denúncia da Dani Calabresa contra o Márcio Smeller. Então ela percebeu que todo mundo estava apoiando a Dani Calabresa e falou: peraí, eu passei um momento assim, eu preciso de justiça. Foi isso que ela pensou. E também no vídeo que ela fala sobre isso, ela ainda falou que o Danilo Gentili viu o que aconteceu no programa, que ele estava do lado, que o programa era dele e que ele não fez nada. Ele não fez absolutamente nada por ela. E ela falou que ficou muito revoltada porque ela viu o Danilo defendendo a Dani Calabresa e ela achou muito injusto isso. E ela falou: peraí, quer dizer que eu tenho que ser branca e rica pra ser defendida? Qual é que é, Danilo? Você não tá fazendo nada. Aconteceu do seu lado e você não fez nada? Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020, quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada? Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Ou seja, imputou ele de crime de racis. Ela estava insinuando que ele e a produção e o SBT não fizeram nada. E quando ela insistiu bastante para que a denúncia fosse à frente, aí o SBT falou assim: pega suas coisas, pode ir embora, não tem nada a ver com a denúncia, a gente só tá te demitindo. E ela se sentiu muito revoltada, porque ela falou: agora que eu busquei justiça e agora que o SBT é comandado por uma emissora de mulheres, em vez de escutarem a minha causa, eles me expulsam.
e me demitem? Não vai ficar assim não. Foi o que ela pensou e o que ela fez. Ela então procurou um advogado para processar o Otávio Mesquita e foi aí que todo mundo soube do caso. E ela estava se explicando nesse vídeo falando que ela não queria que isso viesse a público, que ela não queria todo esse bafafá pra cima dela e que ela se sentia muito mal porque ela queria ser blindada pelo SBT. Depois que ela nomeou o Danilo Gentili nesse vídeo e acusou ele de não fazer nada por ela ser preta e pobre, o Danilo grava um vídeo bem extenso, de 45 minutos, falando um monte de coisa, mostrando áudios, falando que ele insistiu muito para que esse caso viesse a ser julgado. Ele inclusive tentou fazer com que o caso fosse julgado pelas costas dela, porque ele queria que ela tivesse a justiça. Ele fez uma reunião com ele, com o diretor e com a Juliana e gravou essa reunião que foi por ligação. E nessa ligação ele estava enfatizando que ele queria que ela procurasse justiça tanto na delegacia quanto com o SBT. Ele ia dar todo o apoio e ele ainda ofereceu o advogado dele para que ela não tivesse nenhum gasto com esse caso. Uma vez que a gente entra lá no departamento de RH do SBT, Juliana, a gente manda as imagens pra perícia, porque o assédio que você tá alegando que você sofreu foi filmado por um monte de câmera. A gente manda pra perícia as imagens, entende? A gente tenta conseguir um material bruto e a gente manda pra lá. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir até o fim. Vamos comprar essa briga, vamos comprar, foda-se. Se você tá se sentindo mal, que eu nunca soube até este momento que isto te deixou mal desse jeito, que, como eu já te disse, eu entendi que foi uma maluquice que aconteceu no programa, passou e tava tudo bem. Agora, se deixou uma cicatriz desse tamanho, nós temos que resolver, Juliana. E eu tô com você. Então, eu acho que a gente pode, segunda-feira, ou para não nem perder tempo, segunda ou terça. Se quiser terça depois que gravar o programa, melhor ainda, que na terça agora a gente grava o último programa do ano, sai do programa na terça, vai pro RH, leva tudo, pede perícia nas fitas. Depois que fizer a perícia, a gente registra a BO na delegacia e eu vou estar com você até o fim. Eu tenho certeza que o João também vai estar. O que você acha? Ou seja, ele deu muito mais apoio do que qualquer pessoa daria nessa situação e ainda enfatizou muito. A Juliana na ligação agradeceu muito, falou que se sentia muito feliz por ser apoiada, mas que ela não queria denunciar de maneira nenhuma. Ela não queria nem ir pra justiça, nem ir pra direção do SBT, porque ela não queria que isso viesse a público. Ela só queria ser protegida pelo SBT. Mas mas se isso for levar pra frente, eu não quero nada desse homem. Eu não quero dinheiro. Eu não quero que isso venha a público, por mais que foi. Eu não quero nada. Eu só fiquei magoada. É só isso. E em momento nenhum ela fala realmente qual é essa proteção que ela quer. Mas ela falou que, no mínimo, que o Otávio Mesquita nunca mais fosse convidado do programa e que ele nunca mais entrasse no SBT, porque a reclamação dela era que ele ficava entrando nos camarins e que ele ficava indo lá, mesmo ele não sendo convidado. Ele só invadia tudo lá. Eu realmente não quero nada desse cara. Agora, se vocês puderem me ajudar, se quando ele for no programa, eu não precisar estar no estúdio. A Juliana ainda falou que ela era trancada no banheiro quando essa situação acontecia, que o Otávio Mesquita invadiu o SBT. E aí a produção fazia o quê? Me escondia no banheiro. Eu era trancada no banheiro. E o Danilo falou que desde que aconteceu esse caso, que ela deixou eles cientes do caso, foi em 2020, e que ele tomou todas as providências para que o Otávio Mesquita nem fosse até lá, e ainda tentou tirar a vaga dele do estacionamento, porque era muito perto do estúdio do The Noite. Ele queria que o Otávio Mesquita estacionasse o carro dele do outro lado, para nem passar perto da Juliana de maneira nenhuma. Depois do vídeo do Danilo Gentili, o Léo Lins veio defender o Danilo também, fazendo um vídeo falando que a situação é absurda, que ele nunca ia imaginar que a Juliana fosse virar as costas pro Danilo e acusar ele de fazer essas coisas. O Léo Lins também falou que a Juliana estava muito abalada, que dava pra ver, mas mesmo assim ela estava se virando contra uma pessoa que sempre apoiou ela e que inclusive lutou por uma carreira que ela tinha hoje. Porque quando ela foi contratada, ninguém queria contratar ela a não ser o Danilo. E ele lutou para que ela fosse contratada no lugar de outra pessoa. O Danilo não simplesmente falou, vamos com a Juliana, então tá bom, vai com a Juliana. Não. Ele precisou brigar pela Juliana. Ele falou, eu quero a Juliana, mas será? Não sei o que, eu quero a Juliana, mas talvez eu quero a Juliana. Nesse meio tempo, a Cris Paiva também fez um vídeo defendendo o Danilo. Ela que é amiga de longa data do Danilo e que ele também ajudou ela no começo de carreira como comediante. Ela falou que nunca acreditou que o Danilo seria capaz de fazer isso que a Juliana acusou. Ela falou que é um absurdo, que vai completamente fora da linha de como o Danilo age e que ele é um grande amigo que sempre está disposto a apoiar e ajudar muitas pessoas. Tanto é, inclusive, que o Danilo, quando era mais novo, teve um caso de estupro dentro da família dele,
que abalou a família inteira dele. Então, pra todo mundo, a Juliana ter acusado ele de ser omisso a isso foi pior ainda, e o pior de tudo é que ela tava acusando o Otávio Mesquita e virou pra acusar o Danilo Gentili do nada e por nada, e ainda acusando ele de ser racista. A Juliana então fez mais um vídeo resposta pro Danilo Gentili, falando que ela estava sendo acusada de ser mentirosa, militante e ingrata pelo Danilo, e que agora o ódio sobre ela estava muito pior do que já estava. Ela falou que as coisas não são bem por aí, e ela meio que se contradisse no meio tempo, e ela mostrou partes de vídeos para poder provar o que ela estava falando, mas o que ela provou não estava mostrando o que ela estava falando, e nem estava rebatendo as acusações do Danilo, então ficou uma coisa muito confusa, como se ela tivesse feito uma resposta só pra responder, mas não uma coisa pensada. Nisso a Juliana ganhou mais hate ainda, todo mundo ficou mais contra ela do que se poderia ser imaginável. Ela ficou fora das redes sociais por uns dias e depois, mais recentemente, ela apareceu na delegacia de Osasco com vários repórteres e com o advogado dela para poder fazer o depoimento ou acusação, mas ela deu uma entrevista ali na frente. Ela falou nessa entrevista com os repórteres na frente da delegacia que ela estava muito abalada com toda a situação e que ela não acreditava que ela estava passando por isso, estava precisando tomar mais remédios ainda. E ela ainda falou que o Danilo só não mostrou o começo da conversa antes dos áudios, porque senão ia totalmente desqualificar os áudios que ele estava mostrando. Mas ela não mostrou esse começo de conversa, então fica aquela coisa da palavra dela contra um áudio real dela falando em 2020 o quanto ela era grata por tudo que o Danilo e o The Noite e o SBT faziam por ela. Agora sobre o Otávio Mesquita. O Otávio Mesquita tinha gravado um vídeo, que foi aquele que eu falei no começo. Pessoal, seguinte, sempre venho aqui com felicidade, alto astral, que vocês conhecem, né? Mas hoje eu estou realmente muito chateado, muito triste. Aliás, bom, todo mundo sabe que fui surpreendido com uma acusação de estupro, gente. Olha que loucura isso. Falando de como ele estava abalado, de como as coisas não são assim, como é uma brincadeira e que foi tudo planejado. Recentemente, mais duas meninas apareceram para acusar o Otávio Mesquita do mesmo crime, entre aspas, com o mesmo modus operandi. Então, provavelmente foi uma coisa ali de uma brincadeira que passou do ponto. E elas estão acusando também de estupro. Depois daquele vídeo que o Otávio Mesquita se mostrou muito abalado e falou que as coisas não eram assim, ele não gravou mais nada. Então, o foco realmente ficou no Danilo e na Juliana. E todo esse caso aí vai bem longe. Esse foi o resumo mais resumido que eu consegui trazer aqui, mostrando detalhes, mostrando cada ponto e mostrando tudo o que aconteceu nessa linha do tempo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Fala aqui sobre o que você acha desse caso, quem você tá do lado, quem você tá defendendo, quem você não tá defendendo. Eu recebi bastante comentário defendendo a Juliana, mas os motivos para defender a Juliana foram completamente fora da curva. A maioria das pessoas tá contra a Juliana sim, e estão defendendo o Danilo, que não tinha nada a ver com a história e acabou sendo trazido, acusado de crime. Uma coisa muito triste, porque quem conhece da história sabe que foi o Danilo que lutou para ela ter aquele emprego. Realmente foi ele que fez ela ter uma carreira. Atualmente, o que a gente pode falar sobre tudo isso é que é um grande caso de ingratidão. É muito bizarro tudo que tá acontecendo, e a Juliana pode até ter uma causa legítima para acusar o Otávio Mesquita, mas aí ela parou de acusar o Otávio Mesquita para trazer o Danilo, que não tinha nada a ver com a história, e tá voltando tudo para ele. E ela fala todas as vezes que ela sabe que tá mexendo com peixe grande, mas o único peixe grande que ela tá mexendo que ela não deveria mexer é o Danilo, porque o Otávio Mesquita é igual ao Sérgio Malandro, credibilidade zero, mas mesmo assim, uma brincadeira sem graça que passou do ponto, na minha opinião, é muito diferente de um estupro. E eu espero realmente que a justiça seja feita. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Esses vídeos aqui são difíceis de fazer, porque às vezes o YouTube só tira o meu vídeo do ar e a gente não tem muito o que fazer. Mas eu espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. Temos vídeos novos todos os dias, às vezes 2 vídeos por dia, às vezes 1, mas todo dia tem vídeo às 6 e às 8. Assim que tiver mais atualizações do caso, eu trago aqui pra vocês. E é isso. Tchau!